Como é bom louvar e adorar o Senhor. Aleluia. Toma o seu assento. Quero meditar com toda a igreja sobre a lei da semeadura. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, no versículo 7. Aleluia. Gálatas 6, versículo 7. As crianças tiveram hoje a feira da colheita, onde elas estavam sendo ensinadas que fazendo coisas boas elas estavam recebendo sementes, a cada versículo decorado, a lição aprendida lá na escolinha, a Bíblia que traz para a igreja, uma coleguinha que consegue trazer evangelizando para a igreja, foram recebendo as sementes e hoje trocaram, pelos frutos, a colheita, é o galardão, é o que nós recebemos, em troca do bem que nós fazemos. E isso faz parte de uma lei criada pelo nosso Deus e que nós devemos aprender a respeito dela e colocá-la em prática em nossas vidas. O que eu falei aqui hoje sobre a oferta é como a palavra nos ensina: sejam fiéis no pouco e no muito te colocarei. Muitas vezes a gente vem com essa piedade que não é nem bíblica. Quando você pensa em alguém que não tem nada, como ali na África, poxa, poderíamos pensar, não vamos nem pedir oferta para esse povo. Não, mas Deus, Ele quer, seja fiel no pouco, aí eu te colocarei no muito. Então o Senhor está falando conosco, seja fiel no pouco, para que Ele te coloque no muito. Aleluia. E as crianças, glória a Deus por isso, já estão aprendendo isso desde pequenos. Que cada um de nós, pais e mães, avós, possamos afirmar esse ensinamento nas nossas casas, ensinando as nossas crianças. Amém? Gálatas 6, 7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Senhor, fala conosco, Pai, nessa noite. Pai, abre os nossos corações, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor, para recebermos a Tua palavra como uma semente em nossos corações, e que ela seja como a Tua própria palavra diz, que a Tua palavra não volta vazia. Pai, que ela caia, Senhor, como uma semente em terra fértil, venha germinar, brotar e dar frutos, Senhor, que venham a se transformar em atitudes, Pai, vida prática do Evangelho nas nossas vidas, que vão glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. A lei da semeadura é uma lei universal criada por Deus, é algo que Ele instituiu e não vai mudar, não tem como ser quebrado. Por isso que a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É algo que o Senhor instituiu. Em Gênesis 8, versículo 22, diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então é algo que o Senhor instituiu como uma lei, assim como a gente vive e nenhum de nós consegue quebrar a lei da gravidade, e porque ela existe, nós estamos aqui com contato no chão, você está sentado por causa da lei da gravidade. E a lei da semeadura é algo real, que nós precisamos aprender com a natureza, aprender com a palavra e aplicar em todas as áreas das nossas vidas. Muitas vezes acabamos levando isso somente para a área financeira, mas isso se encaixa em todas as áreas das nossas vidas. E aqui a gente tem que aprender em colocar em prática a palavra de Deus, semeando sempre coisas boas, fazendo o bem. Provérbios 17, 13 diz: quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Quem é que faz o bem para as nossas vidas? Quem nos dá, a começar pelo fôlego de vida? O fôlego que nós temos, porque hoje estamos vivos, cada um de nós respirando, vem de Deus. Ele é aquele que semeia o bem. E a palavra de Deus diz: quem retribui o bem com o mal,
Se Deus que tem feito bem para mim e para você, se hoje você está aí com saúde, com essa roupa que você está usando, você vai acabar o culto, vai embora para sua casa, vai se deitar na sua cama, recebendo o bem de Deus, e você retribui o bem com o mal, talvez não diretamente para Deus, mas atinge a Deus por agir de maneira má com os nossos irmãos, com outras pessoas, e a palavra de Deus diz, jamais deixará de ter mal no seu lar, porque a palavra está ensinando que tanto o bem como o mal podem ser semeados, mas o que o homem semear, isso também colherá, porque é inquebrável a lei da semeadura. Então precisamos chamar a atenção de volta para as nossas vidas e colocar em prática a prática do bem, a prática da palavra de Deus e fazer o bem ao próximo, fazer o bem a quem está ao nosso redor, porque isso estaremos semeando o bem. A palavra nos ensina que, pelo contrário, ao invés de retribuir o bem com o mal, Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ainda que com aqueles que te fazem o mal, retribua o bem àqueles que te fazem o mal. Vamos vencer o mal com o bem, semeando o bem. Provérbios 11, 17 diz, quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Porque se você faz o bem aos outros, você vai colher depois. Então o que você faz de bem para alguém, você está fazendo para você mesmo. Porque cedo ou tarde você vai colher, porque existe a lei da semeadura, que o Senhor instituiu, e ela é inquebrável. Nós devemos trazer isso para todas as áreas da nossa vida, a começar usando a nossa boca, a nossa língua. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Fale bem, use a palavra de Deus, use a sua boca, a sua língua para falar o bem. Não para amaldiçoar, mas para abençoar, edificar as pessoas, edificar os outros. É isso que a palavra nos ensina. A língua tem o poder da vida e da morte. O que vai determinar o que você vai colher na sua vida é o que você tem semeado. A língua pode te trazer frutos de vida ou frutos de morte. Vai depender se você está semeando vida ou semeando morte com a sua boca. A gente pode trazer para outras áreas da nossa vida, nas finanças, como eu já falei, usando o seu dinheiro, a provisão que o Senhor coloca na sua mão, trazendo o seu dízimo na casa do Senhor, ofertando, ajudando o necessitado, ofertando, enviando missionários, ajudando em obras missionárias. Isso tudo são sementes no mundo espiritual, e você vai colher de acordo com o que você tem feito. Não acumulando tesouros na terra, mas quando você semeia no mundo espiritual, com as finanças, você está acumulando tesouro no céu, e você vai ter a colheita disso. Podemos trazer para a área profissional, o que você tem feito na sua vida, né, no trabalho, na sua empresa. É a mesma coisa, se você não semeia na sua vida, através de estudos, de um preparo, através de um curso, como é que você quer depois escolher uma prosperidade nessa parte, nessa área da sua vida? As oportunidades, quando surgem, elas surgem no momento exato para aquela pessoa que está preparada. Então nós podemos trazer para todas as áreas da nossa vida. Ainda que no momento quando a gente está vivendo aqui no Brasil, um tempo de crise, um tempo de dificuldade, é tempo de estar semeando e você está se preparando para algo que pode surgir mais para frente. Todas as áreas da nossa vida, no relacionamento familiar ou extrafamiliar, semeie amor, semeie respeito. Se você quer desfrutar e ter colheita de coisas boas na sua vida, você precisa semear coisas boas, semear o amor. As crianças entregaram aqui hoje também, ó, vocês receberam, né? Doe amor, semeie amor na nossa vida, no seu relacionamento. Talvez você está sentindo falta de colher amor. Pense se você tem semeado amor. Amém? Semeie na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, com tempo de oração, com tempo de leitura da palavra. Talvez você tenha, de vez em quando, falado com Deus, Deus, eu queria estar mais forte para vencer essas batalhas, essas guerras. Tá, mas e o que você faz com esse tempo livre que Deus te dá, quando você está lá na sua casa? E aí você vai e liga a TV, ou pega o celular, o computador, e ao invés de estar mergulhado na palavra, orando, a
palavra nos ensina, Mateus 5,44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. A palavra nos ensina a orar por quem nos persegue. O quanto você tem investido e semeado na sua própria vida espiritual. É aquilo, a nossa vida é a batalha entre o espírito e a carne. Você não vai determinar quem vence na hora da guerra. Você não vai determinar se é a carne que vai vencer ou o espírito que vai vencer na hora da tentação. Mas é muito tempo antes de preparo. Semeie no espírito. É isso que nós lemos aqui em Gálatas. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Se você semeia tudo na carne, a sua vida é só se alimentando de coisas mundanas, de coisas que o mundo prega. Aí depois você quer colher uma vida espiritual vitoriosa, uma força, uma fé em Deus inabalável. Como? Se você não semeia a leitura da palavra. Que possamos meditar nisso e aprender a entender. A lei da semeadura, ela se aplica em todas essas áreas das nossas vidas. Então vamos levar a sério a lei da semeadura. Amém, igreja? Quero passar rapidamente, meditar aqui com vocês a respeito de 10 fatos a respeito da lei da semeadura. Em primeiro lugar, Deus é o provedor das sementes. Versículo 8, como eu já falei, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Deus, Ele é quem provê a semente na nossa vida. Seja a sua provisão financeira, seja o amor, o respeito, vem da palavra de Deus. Em todas as áreas da sua vida, Deus é o provedor. Você precisa ter essa consciência que Ele quer dar a cada vez mais sementes para aquele que semeia. Em 2 Coríntios 9:10 diz, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Você tem sido um semeador ou você tem sido apenas aquele que come? Para aquele que come, Deus dá o pão pronto. Mas para aquele que é um semeador, Deus dá a semente. Se você recebe o trigo e come todo o trigo, fazendo pão e comendo, e o seu irmão do lado é alguém que recebe o trigo e planta, lança essa semente no solo, você acha que Deus vai dar mais semente para quem? Porque se aquele que recebe a semente e só come a semente, vai acabar a provisão. Aí Deus precisa dar o quê? Mais semente para aquele que semeia. Porque através daquele que semeia, vai haver provisão para aqueles que estão ao redor, que não têm semeado. Entenda o que o Senhor está falando com você aqui essa noite. Seja um semeador e aprenda isso. Deus é o provedor. Ah, pastor, mas e se acabar a semente? Ei, você acha que pode acabar o poder do seu Deus? O poder de Deus é inesgotável. Não tenha medo de acabar as sementes. Porque se você estiver lançando sementes de amor, semente de respeito, semente de fazer o bem, o Senhor, Ele vai continuar provendo com abundância na sua vida. Nós somos chamados para ser canais de bênçãos aqui na terra, luz do mundo, sal na terra, um rio. A palavra de Deus diz que rios de água viva fluirão de nós, porque estamos ligados no trono de Deus, e do trono de Deus flui um manancial de águas. E nós devemos fluir as bênçãos de Deus que Ele derrama em nossas vidas. Então não retenha, mas semeie, lance a semente. Em segundo lugar, semear é necessário. Diga isso, semear é necessário. É necessário, se você quer colheita, você precisa semear. Quem não semeia não colhe nada. E muitas vezes caímos no engano. Veja que a palavra também nos ensina, Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então não retenha o que Deus te dá, o que você tem aprendido na palavra de Deus, o que você tem recebido, as bênçãos que o Senhor tem dado na sua vida, provisão, em cada detalhe. Comece a prestar atenção em cada detalhe da sua vida. Tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. E o Senhor está dizendo agora,
espalhe isso, compartilhe isso, não retenha. Não acumule tesouro na terra. Lembre-se, o meu Pai de amor enviou o Filho, a começar por essa bênção que nós recebemos. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Essa é a primeira bênção, é a primeira semente que nós temos. É pregar o Evangelho, pregar a salvação. Não retenha. Onde Deus te colocar, no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, na faculdade, onde o Senhor te levar, não retenha. Compartilhe, pregue. Seja um semeador da palavra de Deus. Semear é necessário. O generoso, quem dá generosamente, vê aumentar suas riquezas. Você quer ver o Senhor abençoando ainda mais a sua vida, e não só na vida financeira, mas se você quer ver Deus abençoando a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, o seu chamado, compartilhe, dê generosamente, e você vai ver aumentar a riqueza espiritual na sua vida, a revelação da palavra de Deus fluindo de você. Louvado seja o nosso Deus. Provérbios 12:11 diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O que isso significa? Muitas vezes esperamos colheita de lugares onde nós não trabalhamos e não semeamos, e isso é ir atrás de fantasia. Preste atenção, a lei da semeadura é clara: semeie e você vai ter colheita. Provérbios 19:15 diz: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Se você não está semeando, não está trabalhando, fazendo a sua parte, como que você vai esperar uma colheita futura na sua vida? Isso é correr atrás de fantasia. Isso é correr atrás de coisa mágica. E a palavra de Deus diz: você não tem juízo, você está ignorando a lei da semeadura que Deus instituiu. Você quer receber mais amor? Semeie mais amor. Ah, mas ele não me fez o bem. Vamos vencer o mal com o bem. Aleluia. E o seu Deus maravilhoso, Ele não te faz o bem na sua vida? Então retribua o bem que Ele fez para você com bem para o próximo, porque assim você está retribuindo esse bem para Deus, e você vai colher. Não corra atrás de fantasia. Não, mas eu quero ter uma coisa mágica e ser abençoado de uma maneira mágica. Aleluia, o Senhor está nos trazendo esse entendimento a respeito da lei da semeadura. Quem está entendendo a palavra é claro ou não é? Aleluia. Vamos semear amor, vamos semear o respeito, vamos semear a dedicação no trabalho, vamos semear na nossa vida espiritual. Quem quer estar forte com Deus para perseverar em meio a qualquer tribulação, qualquer desavença, qualquer luta que você passar na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, onde for, semeie na sua vida espiritual, ore, passe tempo de joelho, prostrado diante do Senhor, passe tempo com a palavra de Deus, semeando na sua vida espiritual. Aleluia. Não procure depois fantasias, na hora da tentação. Deus me ajuda, mas por que você semeou esse tempo todo? Aleluia, vamos para frente. Terceiro lugar, todo tempo é tempo de semear. Repita: todo tempo é tempo de semear. Aleluia. Todo tempo é tempo de semear. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Isso quer dizer o quê? Aquele que está esperando o tempo mais propício, perfeito para o plantio, pode ficar esperando talvez muito tempo e não vai fazer nada, não vai trabalhar. Mas se você entende que todo tempo é tempo de semear, você não se importa se está tempo de chuva, tempo de sol, tempo de seca, tempo de calor. Você sabe que você tem que lançar semente o tempo todo, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Quando a gente estava ali no Nordeste em agosto, agora com os irmãos aqui da igreja, a gente estava embaixo de uma árvore orando com os missionários que estavam lá, clamando a Deus pela terra do Nordeste, clamando a Deus por aquele povo, por um avivamento, por uma transformação. E a promessa de Deus, eu já creio nisso e sei, a gente vai ver. Deus vai usar o Nordeste para surpreender o Brasil, Deus vai usar o Brasil para surpreender o mundo. Enquanto a gente estava ali orando, no final já no finalzinho, chegando para o final da oração,
eu estava perto de outros 2 missionários que moram lá e ouvi a conversa deles, um dizendo para o outro, cara, enquanto a gente estava aqui orando, eu senti umas gotinhas de água caindo na minha mão. E eu ouvi aquilo, eu falei, eu tinha ficado quieto, mas eu também tinha sentido, falei, meu, eu também senti. E a gente começou a falar, está aqui os irmãos que, né, não me deixam mentir, que estavam lá com a gente. E daqui a pouco todo mundo falou, nossa, eu também senti, eu também senti. E a gente continuou orando mais, e a gente sentiu ainda mais gotinhas, e a gente sentia caindo água, passava a mão, não tinha nada, estava seco, o céu azul, que não tinha uma nuvem. A gente embaixo de uma árvore, onde eles falaram, seria o último lugar para chover, quando chove lá, o último lugar a cair água é embaixo da árvore, e nós sentimos aquelas gotas, e nós tivemos a certeza, Deus está dizendo, aleluia, para Ele não há nada impossível. Ele é aquele que pode fazer chover no deserto, pode abrir rios no deserto. Então, se nós cremos na palavra de Deus, na lei da semeadura, nós não nos importamos com as circunstâncias ao redor. Não se preocupe, não coloque essas circunstâncias ao redor na sua vida em primeiro lugar, mas coloque em primeiro lugar o que a palavra de Deus te ensina. Todo tempo é tempo de semear. Semeie o amor, semeie a dedicação, semeie a oração, semeie a leitura da palavra. E você vai colher no tempo próprio, é isso que diz a palavra. Provérbios 24 diz, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Nós estamos vivendo um tempo onde, graças a Deus, o Senhor tem trazido entendimento para nós aqui. Onde, diante de dificuldades, de tanta luta no Brasil, eu nunca deixei de acreditar e orar e ensinar e orar pela nossa nação, pelos governantes. Isso tudo quer dizer o quê? Nós temos semeado. Daqui a pouco vai chegar o tempo da colheita. E nós iremos colher, e a palavra está dizendo, mas aqueles que não trabalharam vão procurar e não vão achar nada. Por quê? Porque muitos estão pensando, não é hora de semear. Está tudo um caos, como é que eu vou semear agora? Tá bom. Bem, fica nesse pensamento, que na hora que vier a colheita, você vai procurar e não vai achar nada, é isso que diz a palavra. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Eclesiastes 11:6 diz, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então o tempo todo semeie, lance semente de amor, de respeito, da pregação do evangelho, da palavra de salvação, da palavra de edificação. Lance semente na sua vida espiritual, leia a Bíblia, ore. Lance semente financeira, ajudando o necessitado, ajudando obras missionárias, trazendo o seu dízimo, ofertando. O tempo todo é tempo de semear. Louvado seja o nosso Deus. Em quarto lugar, semeie com abundância. Semeie muito. Não economize nas sementes. 2 Coríntios 9:6 diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Provérbios 11:24 diz, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então o generoso vai prosperar, quem dá com abundância vai colher com abundância. Se nós tivermos um terreno de tamanho igual, e eu lançar uma semente, você lançar 100 sementes naquele terreno, quem vai colher mais? É óbvio, quem lançar mais sementes. E o Senhor é quem é o provedor das suas sementes, não se esqueça disso. Não se esqueça disso jamais. E se é Ele que provê, Ele é uma fonte inesgotável. Então sempre que você puder semear, semeie com abundância. Vai fazer o bem para alguém, faça com abundância. Talvez coisas pequenas, mas faça com abundância. O bom samaritano, aquela história que fala muito claramente isso. Um homem que tinha sido assaltado, machucado, estava jogado no canto do caminho. O sacerdote atravessou para o outro lado, se afastou, o levita também. Veio o samaritano e ele colocou remédio, colocou o óleo, o azeite, o vinho, levou esse homem para uma hospedaria,
para um hotel, trazendo para a linguagem de hoje, pagou a hospedaria para aquele homem, deu mais dinheiro para o dono da hospedaria, ainda falou, pode dar todo o cuidado para esse homem, porque quando eu voltar, se passar o dinheiro, eu vou completar e vou pagar. Semeie com abundância. Se Deus está te mostrando alguém necessitado, alguém precisando de ajuda, não faça só aquele mínimo, básico, mas semeie com abundância, porque você está semeando na sua vida. Você está semeando para alguém, e não se esqueça quem é o provedor na sua vida. A palavra nos ensina, não recebemos muitas vezes porque não sabemos pedir, quando pedimos por motivos errados, buscando usar para o nosso próprio bem, somente para nós mesmos. Talvez você quer ser abençoado, mas para que você quer ser abençoado? Talvez Deus já te abençoou tanto, e o que você fez por aqueles que estavam ao seu redor, passando necessidade? Semeie com abundância, que Deus vai olhar para o seu coração e falar, ali vale a pena. Aquela ali é uma semeadora, eu vou colocar mais para ela. Aquele ali, ele é um semeador, eu vou dar mais semente na mão dele, porque ele está ajudando o necessitado. Ele está ajudando o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Oh, louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Que o Senhor possa nos alinhar cada dia mais com os seus pensamentos que são mais altos que os nossos, com a sua palavra. Aleluia. E semeie com abundância. Não retenha, aleluia, o que o Senhor tem feito na sua vida. Estenda a mão para o necessitado. Louvado seja o Senhor. Em quinto lugar, você sempre colherá mais do que semeou. Diga assim, eu sempre colherei mais do que eu semeei. Aleluia. Isso é fato. Cada sementinha que a gente lança na terra, aquela semente se torna uma árvore. Daquela árvore vem flores e frutos. Não é um fruto só. Alguém já viu você uma vez plantar uma semente de uma fruta, de uma laranja, e surgia aquela árvore, e naquela árvore surgia apenas uma fruta, uma laranja, e dentro daquela laranja somente uma semente? Por acaso alguém já viu isso acontecer? Porque a lei da semeadura, ela é assim, você lança uma semente e ela se multiplica. Oh, louvado seja o nosso Deus. Ele é o Deus da abundância. Aleluia. Às vezes a gente vê coisas que são tão cotidianas na nossa vida, e a gente não para pensar no milagre. Presta atenção, imagina que coisa milagrosa é essa, que a ciência não consegue explicar, e ainda tem gente que consegue não achar que existe Deus. Você pega uma semente e joga na terra, no pó da terra, que só por ter um pouquinho de água, aquela semente vai germinar e vai brotar. De repente aquela sementinha começa a crescer, raízes, aí vem o tronco, madeira, uma madeira que talvez você usa na sua casa, a porta da sua casa, um móvel, veio do nada, da terra, e aquilo virou frutos, e mais sementes, multiplicação. Esse é o Deus que você serve, é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, é o Deus da multiplicação, Ele é o Deus da abundância, e Ele está dizendo, você vai colher mais do que você semear. Semeie com abundância, você vai colher ainda muito mais do que você tem semeado. É promessa de Deus, é lei da semeadura. Aleluia. Não vai mudar. Nós não podemos duvidar disso. Mateus 4:24 diz, considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Se você tem muito e semeia muito, você vai ser acrescentado mais. Agora, se você não semeia, retém, aí o Senhor não vai te dar semente, vai dar para aquele que semeia. Quando o Senhor fala de colheita, Lucas 6:38 diz, deem, e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Nesse trecho o Senhor fala a respeito de misericórdia, Ele fala de amor, Ele fala de finanças, e Ele está dizendo, semeie, porque vocês vão colher dessa maneira. Quem aqui já comprou pipoca no pipoqueiro na rua? Teve gente que ficou já com vontade de comer.
Como é que ele faz? O pipoqueiro, para ilustrar, para a gente entender o que esse versículo está dizendo. Ele vai lá, pega o saquinho e enche o saquinho de pipoca. Foi uma boa medida que coube ali dentro. Aí ele faz o quê? Ele bate, né, com o fundo ali daquela colherzinha, amassa ali para jogar mais. É uma calcada. Deu uma assentada ali naquele conteúdo para caber mais. Olha o que Deus está falando para você, é da colheita que Ele tem para você. É uma boa medida, calcada, sacudida, dá uma mexida ainda para ver se ainda tem um espaço vazio que poderia caber mais. Então sacode. E depois joga ainda mais para ser uma medida transbordante, que não cabe dentro. O Senhor quer te fazer um rio de água viva transbordante. Ele quer que você transborde da presença dEle, da presença do Espírito Santo, do amor dEle na sua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Senhor nos chamou para ser luz do mundo, sal da terra. O que nós temos feito para influenciar as pessoas ao nosso redor com o amor de Deus, transformando essa nação, transformando a sociedade. Tem que ficar algo transbordante, que não cabe dentro de mim, não cabe dentro de você. É o amor de Deus que Ele tem para derramar. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus está neste lugar. Em sexto lugar, a semente tem que morrer. O que é isso, pastor? Isso quer dizer que você não pode tentar pegar a semente de volta. Uma vez que você lança a semente, esquece. Deixa essa semente. Deixa Deus agir através dela. A palavra de Deus diz, um semeia, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. E nós precisamos lançar a semente e não tentar pegá-la de volta. João 12:24 diz, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então nós precisamos entender que a semente tem que morrer. Ou seja, eu e você precisamos esquecer dela. Não podemos semear algo e querer usar aquilo de volta para nós. Se você recebe uma semente de trigo e a lança na terra, mas depois você fala, não, estou com fome, eu vou comer essa semente. Pega de novo, ela não vai dar o fruto que ela poderia dar se ela estivesse na terra. Ela tem que morrer. Se a gente retiver essa semente, se eu te dar uma semente e você guardar ali uma semana, ela vai continuar sendo a semente. Não vai mudar. Mas se ela cair na terra, aleluia, se ela morrer, ela vai brotar, ela vai dar muito fruto, vai ter a colheita. Se você entender que o que você lança, quando você faz o bem para alguém, quando você semeia amor, semeia respeito, ei, não fique querendo exigir na sua própria força a retribuição desse bem, desse amor do que você fez. Isso significa que você está querendo forçar uma situação e você não entendeu que nenhum de nós possamos ter pensamento de se arrepender de algo bom que fizemos. Já parou para pensar na gravidade disso? Faz o bem para uma pessoa, depois ela não te agradece, fala, olha aí, está vendo? Podia ter feito bem para o outro. Você pegou, acabou de tirar a semente do solo. Você roubou o fruto que ela podia dar para você. Não se arrependa de nenhum bem que você faz, para seja quem for, porque na lei de Deus, existe uma diferença da lei da semeadura na terra. Onde você semeia na terra, você vai colher naquele lugar. Mas no reino de Deus, se você semeia no irmão X, a colheita pode vir do irmão Y. Aleluia. Você semeia talvez no Brasil, a colheita pode vir da China. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Lança a semente, deixa ela morrer, esquece, deixa na mão de Deus. Faça o bem, semeia com abundância e não tente forçar nenhuma situação. Aleluia. Em Lucas 6:34 também diz, e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Louvado seja o Senhor. Ele é bondoso, talvez através da sua vida, para alguém que é ingrato, não importa, não interessa, você vai, faz o bem, você ajuda, e Deus está dizendo, e você vai receber essa colheita, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Quem é filho do Altíssimo, semeia e não se importa quando você vai receber de volta, você confia nele, que é o provedor da semente na sua vida.
Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Semeie e deixe a semente morrer. Deixa a semente morrer. Deixa com Deus a recompensa. Aleluia. Aleluia. Ela pode vir de um lugar que você menos espera. Mas é Deus fazendo, é a recompensa que vem de Deus. É a lei da semeadura. Em sétimo lugar, quem não semeia coisa boa, está semeando coisa ruim. Isso é algo importantíssimo, que nós deixamos muitas vezes de lado. Tem um versículo que muitas vezes é esquecido, talvez você nem conheça, Tiago 4,17, que diz: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha que grave que é isso. E cometer pecado é o quê? É fazer o mal, é semear o mal. E você vai colher o quê? O mal. O salário do pecado é a morte. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O Senhor Jesus morreu na cruz por você, te salvou, perdoou seus pecados, te purificou, escreveu seu nome no livro da vida e te prometeu: eu vou voltar para te buscar e você vai viver comigo na eternidade. Agora vai, pratique os meus ensinamentos, os meus mandamentos. E você sabe que você tem que fazer isso, mas não faz. Você está cometendo pecado. Você está deixando de semear coisa boa, e ao deixar de semear coisa boa, você está semeando coisa ruim. Você está pecando. E vai ter a colheita. A lei da semeadura existe, é verdade. Possamos acordar para essa verdade. O amor que Deus deposita no seu coração, a graça de Deus, a misericórdia na sua vida. Para que Ele faz isso na sua vida? É para você reter isso para você? Para você viver nesse seu mundinho e achar que agora você está tudo bem com Deus? Está aí o próximo, e aquele que Deus coloca ao seu redor para você ser instrumento dEle para abençoar essa pessoa. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que o Senhor nos livre a cada um de nós, a todos nós, de cometer pecado por falta de praticar o bem. Por omissão em ajudar alguém que está ao nosso alcance. Nós falamos alguns meses atrás sobre ajudar o próximo, amar o próximo. E quem é o próximo? É todo aquele que necessita de ajuda, que está ao nosso alcance. É o seu próximo. Não é aquele que te ama, não é aquele que faz o bem para você, que é o seu próximo. Não, é que seja quem for, que está ao seu alcance, que Deus coloca na sua vida e precisa de ajuda e você pode ajudar, esse é o seu próximo. Semeie. Não cometa o pecado de deixar de fazer o bem para essa pessoa. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Aleluia. 8º lugar, invista hoje pensando no futuro. Talvez você tenha vivido uma vida que até você pode ser que esteja murmurando, reclamando e reconhecendo, dizendo: não estou tendo a colheita que eu gostaria de ter hoje. E o Senhor está dizendo: então, a partir de hoje, comece a semear para você ter a colheita amanhã. Talvez hoje você não está colhendo o que você gostaria de colher, porque ontem você não semeou como deveria ter semeado. E o Senhor está dizendo: semeie hoje, invista hoje, pensando no seu futuro. É promessa de Deus. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. Talvez hoje seja um dia de despertar para muitos de nós aqui, onde você vai parar de olhar para as circunstâncias, você vai parar de reclamar, você vai colocar a gratidão no seu coração, e você vai entender o que Deus está falando. Semeie hoje. Semeie hoje e confie em mim. Lança a semente, deixa ela morrer. Esquece e confia em mim. E amanhã você vai colher. No futuro você vai colher. Você pode ser que hoje você vai fazer isso com lágrima nos olhos, como diz a palavra. Pode ser que hoje você está sofrendo e você vai lançar sementes chorando. Não como você gostaria, mas você vai estar colocando a sua fé em ação. Colocando a sua fé em prática, dizendo: Deus,
Olha, eu fui massacrado, eu sofri, eu fui perseguido. Talvez você tenha algo até hoje que você reconheça e tenha no seu coração. Eu fui maltratado quando criança. Não recebi o carinho, o amor que eu gostaria. As pessoas têm me maltratado. E você diz para você mesmo: eu não tenho força para semear o bem. O Senhor está dizendo: eu te amei, eu te curei, eu te salvei, eu te perdoo todos os seus pecados. Agora vá e lance a sua semente. E você, em obediência ao Senhor, você vai se levantar e vai semear chorando. Só Deus vai ver as suas lágrimas. Só Deus vê o seu choro e escuta o seu choro. Mas Ele diz para você: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, a sua colheita. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Que nenhuma circunstância na sua vida te impeça de semear. Aleluia, ainda com choro, semeie. Em 9º lugar, não semeie por obrigação. 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pastor, mas o tempo todo você está falando para semear, estou me sentindo obrigado. Não faça isso. O que o Senhor está dizendo e está trazendo para nós aqui é um entendimento para a gente fazer com a consciência, não por obrigação. Mas uma vez que a gente entende como funciona a lei da semeadura, você entende que é prazeroso, é gratificante, é abençoador a gente colocar em prática e viver essa lei universal de Deus, que Ele determinou e que nós podemos ou não colocá-la em prática. Então, tudo isso que o Senhor está ministrando para nós, o que a palavra nos ensina, todos esses versículos, não é para você se sentir obrigado, mas para você entender: puxa, então é assim que funciona, então eu vou fazer, eu vou semear, eu vou lançar, eu creio no meu Deus que é o provedor da semente, e eu vou semear, não vou ter medo de acabar as sementes, Ele vai continuar me dando, porque Ele vai encontrar em mim um semeador. Quem está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Aleluia. O Senhor está nos chamando para semear, não por obrigação, mas com alegria. Entendendo, não é assim que funciona, eu vou fazer o bem, ainda que aquela pessoa não faça o bem de volta para mim, não importa, porque o meu Deus, Ele não tem faltado com bondade na minha vida. Eu vou semear amor, ainda que aquela pessoa me odeie, porque o meu Deus, diz a palavra, que Ele é amor, e quem não ama não conhece a Deus, mas eu conheço o meu Deus, então eu amo, seja quem for, eu amo o meu inimigo, eu amo aquele que me persegue, eu vou amar, vou ajudar, vou abençoar o meu próximo, aquele que está ao meu alcance. Aleluia. Não porque o Senhor me obriga, mas porque eu entendi a palavra de Deus. Porque hoje eu entendo como funciona o reino de Deus e a lei da semeadura. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. E em 10º lugar, que eu quero chamar muita atenção aqui, é o último ponto. Porque se você entender todos os outros e errar nesse, há um grande perigo de você perder a sua colheita. E o 10º ponto é: espere o tempo da colheita. Fala para quem está do seu lado: espere o tempo da colheita. Fala para quem está do outro lado: espere o tempo da colheita. Como os nossos irmãos nordestinos dizem, diga assim para o seu irmão: não se aperreie. Não se aperreie. Controle a sua ansiedade. Quebra o espírito de imediatismo. Nós somos a geração micro-ondas, né? Você pega ali aquela pipoquinha, coloca lá uns 40 segundos, pronto. Está pronto para comer. Eu não sei se é 40 segundos não, tá, gente? Tem gente que falou: pastor, já queimou pipoca, já queimei pipoca. Mas na nossa vida,
Nós precisamos quebrar esse espírito de imediatismo. Isso é muito sério. Isso é seríssimo na nossa vida. O que Gálatas 6, versículo 9 diz que nós lemos? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Pastor, qual que é o tempo próprio? Eu não sei, o tempo pertence a Deus. O meu papel, o seu papel é semear, deixar a semente morrer, esquecer e confiar no Senhor. E no tempo próprio Ele diz, você vai colher. Qual é o tempo próprio? Talvez Ele esteja trabalhando em você mesmo, para você não desperdiçar a colheita em coisa errada. Talvez Ele está trabalhando no seu caráter, na sua vida, te preparando para você não se iludir, não se encher de orgulho a hora que você receber a colheita. Mas Ele sabe o tempo certo. Confie no Senhor, no tempo próprio você colherá. Aleluia. Talvez Ele está trabalhando para aumentar a força e o tamanho das raízes na sua vida. Lá na África eu tive a oportunidade de conhecer uma árvore que chama Árvore da Febre Amarela. Uma árvore que nasce nela, ela fica coberta de um pozinho amarelo. Ela tem o tom esverdeado, mas nasce um pó amarelo e cobre aquela árvore. Que aquele pó serve para protegê-la dos raios solares. E no passado achavam que essa árvore era responsável por transmitir a febre amarela, por isso ela pegou esse nome, porque ela tem essa cor. Mas na verdade ela é uma árvore muito fraca. E eu tive a oportunidade de ver não só uma, mas várias dessa árvore tombada. E ela cai por quê? Porque ela tem raízes rasas. A raiz dessa árvore é como se fosse 1/3 do tamanho dela. Eu vi porque eu vi a árvore tombada e a raiz para fora. Às vezes é o vento, o elefante, não sei, mas a árvore é fraca e ela vive tombando e a gente vê várias caídas. Mas o Senhor não te chamou para ser uma árvore de febre amarela. Talvez você está achando que está demorando, mas o que Ele está trabalhando em você está embaixo da terra e você não está vendo. Ele está trabalhando na sustentação, Ele está trabalhando no alicerce, Ele está trabalhando na raiz. Ele quer te dar raízes profundas, raízes grandes, raízes que alcançam até o manancial, água que vai trazer nutriente. A hora que Ele te der a colheita, a hora que a copa da árvore se encher de flores e frutos e ficar pesada, ela não vai tombar porque ela tem raiz. É no tempo próprio. Não nos cansemos de fazer o bem. Eu já infelizmente ouvi de irmãos que se afastaram da igreja, falando, eu cansei de fazer o bem. Agora eu quero viver para mim, já fiz o bem demais e não aguento mais. Não se canse de fazer o bem. Não desanime, é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Não desanime. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se você desanima, você deixa toda aquela colheita para trás. E o que a palavra está dizendo é, você pode deixar de colher tudo o que você semeou. Que triste saber que talvez semeamos, depois você desanima, vira as costas, deixa aquele campo que estava faltando talvez dias para você ver toda a colheita e você desanimou. Não, cansei. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Em Marcos 4, 26 diz, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. É necessário ter paciência. É necessário ter perseverança e não desanimar. Começa com a raiz que você nem vê. Parece que não está acontecendo nada com aquela semente que você lançou. Mas o trabalho está acontecendo. Quer você durma, quer você esteja acordado. A colheita o crescimento está acontecendo. Você não sabe como, eu não sei como, a gente não vê. Mas Deus está fazendo.
O meu papel, o seu papel é lançar semente e confiar. Muito que nós temos feito, temos lançado semente. Esses trabalhos que nós fizemos, essa obra missionária, que a gente foi agora lá na África, lançamos semente, pregamos o Evangelho. No Nordeste, lançamos sementes lá. Os irmãos que estão lá continuam fazendo esse trabalho na China. O que nós temos feito aqui na igreja, compartilhando a palavra, ensinamentos, são sementes. E saibam vocês, não somente uma, mas várias vezes já fui cobrado, pastor, mas já faz 3 anos que você está pastoreando a igreja e tal, e isso, e a gente não vê e não cresce. Não se aperreie. Controla a ansiedade. Eu tenho plena convicção e confiança no Senhor, que ainda que eu não tenha visto ainda grandes resultados, o Senhor está trabalhando nas raízes de cada um de nós, a começar com a minha. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu creio, essa igreja é uma igreja missionária, o Senhor está levantando. Eu já tenho ouvido várias pessoas, irmãos, falando, pastor, eu estou à disposição, não somente para ir, ficar 10 dias, mas para o Senhor me enviar, para eu morar lá, num campo missionário, seja no Nordeste ou em outro país. Enquanto tem pastores dizendo que não tem pessoas para enviar para missões, eu já estou vendo, e quem está fazendo isso não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, agindo na nossa vida, em nosso meio. Estamos desenvolvendo cursos de evangelismo, de missões, para a gente preparar missionários aqui mesmo, e enviar missionários. E quem vai fazer isso? Não sou eu, somos nós juntos. Ah, pastor, mas está demorando. Aleluia, no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu não vou desanimar, eu te convido, não desanime. Fala para quem está do seu lado, não desanima não. Não desanima não. Tire esse imediatismo da sua vida. Eclesiastes 11:1 diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Não se esqueça. Lembra, a semente tem que morrer. Lança o seu pão e depois de muitos dias você vai tornar a encontrá-lo. A colheita virá quando você menos espera. Eu não vou querer acelerar o tempo de Deus na minha vida, na sua, na vida de qualquer um, no nosso ministério, no que Deus está fazendo. O meu papel é lançar a semente. O nosso papel é lançar a palavra, é semear, é semear, é semear. E Deus dá o crescimento. Primeiro vem o talo, depois a espiga, depois o grão na espiga, a espiga cheia de grão. Vamos nos colocar de pé. Não se esqueça, espere o tempo da colheita. Senão o que acontece é aquele famoso ditado: nadou, 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 morreu na praia. O Senhor não quer que você pare no meio do caminho, na caminhada com Ele, na sua jornada com Ele, no propósito, na vontade que Ele tem para a sua vida, os planos que Ele determinou para você. Ele está dizendo: desanima não. Deixa comigo, eu estou fazendo, eu que estou fazendo, eu sei a hora certa. E eu vou produzir essa colheita, você vai ver. Não desanime, senão você pode interromper toda a colheita de tudo que você tem feito. Seja qual for a área da sua vida, relacionamentos, vida profissional, vida financeira, vida espiritual, ministerial. Aleluia. Deus não erra. Seu Pai Celestial não erra. Aleluia. Semeie. Não por obrigação, mas porque você entende a vontade de Deus. Eu quero convidar a igreja para a gente orar pelas crianças. Vem aqui na frente as crianças. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida dessas crianças. Por cada professor, professora que tem dedicado muito na vida dessas crianças, semeado o Evangelho, a palavra de Deus, ensinamentos. E é com esse coração, lançando sementes, deixando a semente morrer nesses corações,
Porque quando ela morre, ela germina, ela brota, ela dá frutos. E é colocar em prática mesmo, porque você ensina e talvez você não vê o resultado na semana seguinte. Mas glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. E eu creio, nós profetizamos que essa geração, aleluia, aleluia, essa geração vai ser luz neste mundo, sal nessa terra, vai influenciar a sociedade, vai entrar em todas as áreas da sociedade e vai semear o reino de Deus, vai pregar o evangelho, vai transformar. O que nós temos semeado nessas vidas? Vamos crer e continuar orando que as sementes do mal que o inimigo no mundo espiritual tem tentado, através até de leis, tornar tudo isso iniquidade, legalizando ensinos demoníacos, no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus, nós como igreja nos levantamos e oramos e quebramos tudo isso. Você crê? Aleluia. E nós teremos uma geração poderosa, aleluia, a igreja, aleluia, que está por vir, que está vindo logo na sequência. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por essas crianças. Helena, vem aqui de novo para a gente estar orando juntos. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas aos professores, agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. Aleluia. Aleluia. Estenda as mãos. Vamos orar pelos pequeninos. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pelas crianças, Pai, nossos filhos, netos, Senhor. Te agradecemos porque temos essa oportunidade de lançar essas boas sementes, Senhor, na vida deles. Ó, Pai querido, que essa palavra e tudo que eles têm aprendido, Senhor, venha brotar, Senhor, e dar fruto, Senhor, na vida deles. O Teu amor, Senhor, a Tua graça, a Tua justiça, Pai. Ó Deus maravilhoso, que todo ensinamento maligno seja quebrado, destruído, Pai, no nome de Jesus. Ó Senhor, todo o mal que já foi semeado, Pai, aleluia, que seja quebrado e no lugar seja semeado o Teu amor, o bem, Pai. Que essas crianças tenham a convicção do bem que recebem de Ti para semear, Senhor. Aleluia, Pai. E colocarmos em prática a Tua palavra, a lei da semeadura. Senhor, nós profetizamos, Senhor, nos próximos anos, Senhor, essas crianças crescendo, cheios da Tua palavra, colocando tudo em prática, Senhor. Vivendo de maneira a agradar Teu coração, Pai. E alcançar, Senhor, outras pessoas através do Teu amor, Pai. Senhor, abençoa cada professor, professora que tem se dedicado lançando essas sementes, que eles possam colher, Pai, como a Tua palavra diz, talvez não diretamente do mesmo lugar onde tem semeado, mas a colheita virá, Pai. Ainda que tenham semeado chorando, Pai, vão colher sorrindo, com cânticos de louvor e de alegria. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, exalte ao Senhor.